para mim, ganhei eu, mas eles também ganharam. Convém, no entanto, dizer aos telespectadores do Porto Canal que no primeiro dia de janeiro, o Futebol Clube do Porto e Benfica estavam ainda em competição quando o mestre Alves disse que seria o Sporting a ganhar a Taça de Portugal. Falar nesta altura, a meio do ano, olhar para trás é provavelmente muito mais fácil do que no primeiro dia de janeiro dizer quem iria ganhar a Taça, quem iria ser campeão e, sobretudo, duas das previsões que já aqui sublinhei, quem iria ser campeão em Espanha, quem iria subir de divisão e tomar a posição que o mestre Alves tomou no início do ano. Mestre Alves, como é que tudo começou? Como é que se apercebeu do dom e depois como é que o vai trabalhando conforme diz? Isso já vem desde miúdo. Quando eu tinha os meus 7, 8 anos, eu lidava sempre com pessoas mais velhas que eu. Então eu virava-me para uma pessoa e dizia, opá, vai acontecer isto, olha que tu vais ter isto. E ele diz, este gajo é tolo. Eu, é tolo? Então tu vais ver. E ria-me. Passando 3 meses, 4 meses, desviam a minha vez. Como é que tu soubeste isso? Eu não, eu acho que vi qualquer coisa, mas tudo a rir. Às vezes o meu pai ia a um psiquiatra que era o Dr. Carvalho, em Barcelos, levava-me a mim, jurava que eu era tolo, levava-me lá. Eu tinha coisas diferentes que toda a gente, eu não gostava de estudar. Era uma criança diferente do habitual. Não gostava de nada, quer dizer, era eu. Portanto, nunca gostei que ninguém mandasse em mim. Eu era um rebelde. Chamava-me terrorista e tudo, porque era eu. Pronto, era aquilo que era. E quando eu tive os meus 18 anos, eu comecei a lidar com isto. E que houve um autor, um sujeito que é pintor, virou-se para mim e disse, Luís, eu quero falar contigo. E então fala. Aqui não está muita gente e tal. Um dia vamos os dois para o Monte da Franqueira, que era um monte, e vamos falar. E eu, está bem. Ele era o Jerónimo, pintor. E fomos os dois. Ele gostava muito do oculto e tudo. Ele disse, sabes que tu tens uns olhos que penetras. Imagina que tens 1000 pessoas, tu estás a olhar para aquilo tudo e estás a ver. Tu intimidas as pessoas que estão à tua frente. Eu, não intimido o quê? Não intimido nada. Tu tens a desenvolver mais as tuas capacidades, porque tu és um médio puro, que é poucas pessoas como tu. Tivemos aí 2 horas a falar, e pronto, está bem, porque ele gostava também de beber cada caneco de 5 litros de toma. E eu, tudo bem. Pensou que provavelmente já estaria ali a falar meio alcoolizado. Ora bem, mas aquilo fica tudo bem. Entretanto, eu quando tive 22 anos, conheci o Sandinha. E o Sandinha, começávamos a falar no campo espiritual, no campo disto, de tudo, sobre magia branca, magia negra. E ele disse, olá, tu tens uma coisa que eu não tenho. Tu és uma pessoa média, tu és uma pessoa que estás a olhar e estás a buscar para ti, há um intermediário em que tu estás a dizer às pessoas realmente aquilo que é verdade. Aquilo que eu não tenho. Eu sou mais psicologia. E tu és uma pessoa pura aquilo que dizes. E eu, isto é uma palhaçada do carro, não acredito. Diz ele, mas vamos fazer uma coisa, queres trabalhar comigo? E eu, quero, podemos trabalhar, mas tudo na brincadeira, podemos trabalhar. Então ele aí começou-me a ensinar. Ele então começa-me a ensinar e eu a ter mais capacidades de domínio em mim mesmo, a ir buscar a hora das pessoas e havia qualquer coisa que sai, nem eu. Imagina, eu tenho 2 pessoas à minha frente, eu viro-me para a mulher e digo, olha, você faz relação sexual com o seu marido, mas está a pensar noutra pessoa. E o marido diz que está certo. Mas saiu aquilo. E depois de eu ver a história toda, é que vamos buscar depois a história, e a história está concreta. Porquê? Porque a senhora, que ia casar com outra pessoa, andava já há 8 anos, ia casar com ele, foge com a outra pessoa e aquilo ficou sempre. Houve ali qualquer coisa que bloqueou. No fundo é esse o trabalho do médium, recebe a mensagem e transmite. A mensagem, quer dizer, há coisas que nós não sabemos. E para utilizar uma expressão que o mestre acabou de utilizar, tem consciência de que as pessoas que não acreditem, e o próprio mestre dizia-o agora, que antes de ter apurado esses sentidos, disse mesmo ao próprio Sandinha, isto é uma palhaçada. Tem consciência de que as pessoas possam pensar isso mesmo?
Eu tenho consciência que há muita pessoa que pensa que é uma palhaçada isto. Só que depois... O próprio mestre, antes de apurar, tinha um bocadinho essa... Depois, quando eu tive os meus 24 anos, vinham as cartamontes, as tarolgas, deitavam as cartas, vinham à minha beira, começaram-me a conhecer, vinham à minha beira e diziam: "Ó Alves, querem-me fazer uma magia para uma fulana?" Eu: "Está bem, dá-me tudo." Dávamos os dados todos, dando bibi e tal. Porque uma magia está sempre paralela, uma magia branca com uma magia negra. As pessoas é que não sabem isso. E depois temos de fazer o quê? Temos de saber se a mulher, uma amarração, temos de saber se a mulher teve relações com ele ou não, ou vice-versa. Temos de saber há quanto tempo eles andaram os dois. Porque se vier uma mulher à minha beira, um homem, com uma fotografia da pessoa mais rica do mundo e diz que quer fazer amarração, eu vou fazer como? Tem de haver matéria. E depois da mera matéria é que vamos tirar, pode alguém entrar no caminho do casal, então nós temos de afastar esta pessoa que entrou no caminho do casal e pôr o casal. No fundo, deixar o caminho livre. Portanto, é isso tudo que, efetivamente, também há o campo espiritual, que é um campo perigoso. Por exemplo, há 20 anos atrás, quem ia ao psiquiatra estava tolo, quem ia ao bruxo é porque tinha o diabo. Mas se hoje nós formos a ver, quantas pessoas recorrem ao psicólogo e ao psiquiatra neste universo, à volta de 70%. E depois, como eles não têm soluções, é que eles vêm a nós. Mestre Alves, o nosso tempo está a correr muito depressa, a conversa está muito agradável, mas há algumas questões que eu gostaria de colocar, aproveitando o facto de ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, nomeadamente de algumas das previsões que foram feitas, que ainda não se concretizaram, mas, como disse também, ainda faltam 6 meses para o final deste ano e ainda muita coisa pode acontecer. Acertou quando falou na resposta ao referendo de 11 de fevereiro sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Falou em crise, greves e mais desemprego, de resto são números que estão aí à vista de todos. Houve, no entanto, 3 ou 4 questões que eu gostaria de poder aflorar muito rapidamente, porque de facto o nosso tempo é escasso. Falou de 3 ou 4 mudanças no governo, falou que Paulo Portas não regressaria ao CDS-PP, o que no fundo acabou por acontecer, foi de resto um dos poucos carimbos de errado que acabou por acontecer. Luís Filipe Menezes pode ainda vir a ser o líder do PSD, falou de atentados em Espanha e em Inglaterra, na possível morte de Fidel Castro ainda durante este ano de 2007, e falou na tal questão de o mar comer alguns centímetros à terra. Pouco depois assistimos a uma situação complicada aqui em Portugal, não propriamente no Algarve nem na Costa Alentejana como falava, mas pode ser um sinal. Ou seja, o que lhe pergunto é, destas questões que ainda não tivemos a oportunidade de verificar se há ou não carimbos de certo ou de errado, se me permite esta expressão, se nos próximos 6 meses tudo isto ainda pode acontecer ou nesta altura há já algum quadro que se modifica? Não, isto não há nenhum quadro que modifica. Por exemplo, eu não acertei no Paulo Portas, mas eu disse que efetivamente o Paulo Portas já estava por trás a manobrar. É verdade. Há coisas, repara bem, nós para fazer, uma coisa é o futebol que eu estava a trabalhar, outra coisa é a política que eu não estou a trabalhar. Claro. Eu aí, quando há essas previsões, uma pessoa tem de estar concentrada com os astros, a ver os movimentos, as luas, tudo isso conta. Então, eu quando disse que Paulo Portas efetivamente já estava a manobrar e disse que este ano não entrava, que para outro ano que devia entrar, ele foi mais rápido. A energia dele é uma energia muito rápida. Então ele ultrapassou. Ele manobrou a equipa dele e entrou. Daquilo que fez previsão destes assuntos, alguns daquelas previsões que fez no primeiro dia de janeiro, mantém-se para os próximos 6 meses. Mantém-se para os próximos. No entanto, o primeiro semestre deste ano ficou também marcado por um acontecimento que não fez parte das suas previsões no início do ano. Falo, claro, do caso Madeleine, a pequena Maddie, que desapareceu há quase 2 meses. Sei, no entanto, que tem uma teoria a propósito desta questão. Sim. Olha, eu dirigi-me à Praia da Luz,